Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. Há 32 anos, a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Koala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. Essa daqui é a linha concentrada. Algumas gotinhas aí num balde com água já vão fazer toda a diferença na hora de você limpar aí o seu ambiente de trabalho, a sua casa. Você vai ver o cheirinho super agradável que vai ficar. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil, casas agropecuárias, pet shops, e você pode adquirir também através do site www.lojakoala.com.br. Koala, original como você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Bem, há 2 anos conheci uma garota e fiz amizade com ela. Na verdade, ela fez amizade comigo. Começamos a conversar muito desde então e viramos melhores amigos. Mas eu só a via como amiga mesmo, nada mais. No entanto, depois de 1 ano de amizade, comecei a criar um sentimento diferente por ela, mas não queria isso. Acontece que, como éramos e ainda somos muito amigos, ela sempre me contava sobre os caras que ela queria ficar e coisa do tipo. Eita! Ela só te enxergava como amigo mesmo, né? Você também só enxergava ela como amiga, só que aí mudou. E aí, meu bem, a hora que muda, mas não mudou para ela. Então, tipo, quando a gente é amigo, a gente conta mesmo, não é? Quando a gente é amigo, a gente conta, né, dos paqueras, de quem a gente gosta, de quem a gente acha bonito, de quem a gente quer pegar. Não é assim? Então, quer dizer, mudou para você, não mudou para ela, ela continuava falando dos carinhas, disso, de aquilo, É duro. Inclusive, já quis ficar com 2 amigos meus. Eita! Não deu certo com nenhum dos 2. O grande problema é que esses caras que ela sempre demonstrava interesse eram sempre nos mesmos padrões. Brancos, altos, cabelos lisos, etc. Inclusive meus 2 amigos. Porém, eu não sou assim. E sempre me sentia mal por não ser do jeito que agradaria a ela. Ai, meu anjo. Me sentia mal por não ser do jeito que agradaria a ela. Você tem que ser do jeito que agrada a você, meu querido. Né? Se fosse assim, meu Deus, a gente vai estar perdido. Por isso que tem um monte de gente em crises existenciais, crise de identidade, crise disso, crise daquilo. Por causa disso daqui também. E, aliás, isso aqui é um grande fator. Eu me apaixono e vejo que eu não sou correspondido por algum fator que eu tenho, alguma coisa que eu tenho, que aquela pessoa, ela não se atrai por esse tipo, sei lá, que eu tenho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Isso já aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, já aconteceu. Então, por exemplo, só que eu não era assumido, certo? Então ninguém nem sabia, ninguém nem sonhava. Mas eu sabia, eu era gay. E me apaixonava, por exemplo, eu me apaixonei por um colega de escola. E fiquei apaixonado, e só eu sabia disso, ninguém nem sonhava, nem as borboletas, nem nada, ninguém sonhava. Só Deus sabia. E aí, é a tal história. Quantas vezes eu ficava em crise, né? Por quê? Porque eu sabia que ele era hétero. Eu sabia que nada iria acontecer. Então, eu já tinha problemas, porque na minha época você se assumir gay já era muito difícil. Né? Quando eu era adolescente, então já era difícil. Então você já se acha um extraterrestre. Aí a pessoa que você ama, que você tem paixão por ela, né? Platônica. Você acha que ela nunca vai ficar com você por causa disso que você é.
Se você fosse diferente, a pessoa ficaria. Então você se diminui sem perceber, porque eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Então a gente acaba se diminuindo, sem sequer a gente perceber o que de fato a gente está fazendo com a gente mesmo, que é o que está acontecendo mais ou menos aqui com você. Você acaba se diminuindo, ó, isso que eu sou. Ela não se atrai por causa disso que eu sou aqui, ó. Essa bosta que eu sou, essa merda aqui. Se eu tivesse outro corpo, se eu tivesse outro cabelo, se eu tivesse outra cor de pele, outros olhos. Então aí a gente começa a se colocar para baixo. Isso me fez me recordar de um menino aqui em Dois Córregos que se suicidou. Muito jovem, deveria ter o quê? 17 anos. E ele estudava em outra escola, né? Não na escola que eu dava aula. E eu lembro que aí eu fui dar uma olhada no perfil dele do Facebook. E aí eu fui vasculhar o perfil dele, eu nunca tinha visto o menino. E então eu entrei em contato naquele dia, infelizmente, do suicídio dele. Fui ver quem era e fui olhando o feed dele. E eu vi cada postagem, gente, cada postagem assim, onde o pessoal falava, né, o quanto ela era feia, sabe? Mas era assim, não eram frases só dele. Sabe aquelas postagens que você compartilha e sei lá de onde ele pega essas coisas. Deve ser de gente, tipo, postagens de frustrados, deprimidos ou coisas do tipo. Porque só tinha coisa assim. Se eu pudesse mudar, se eu pudesse nascer de novo, se eu pudesse isso, se eu pudesse aquilo, se pudesse ser diferente, porque não sei o quê, e carinha triste, carinha chorando. Pensei, gente do céu, com tanta postagem assim, será que nunca ninguém percebeu que esse moleque estava totalmente em crise? Bom, talvez tenham percebido, né, mas a pessoa às vezes fala, não, não é nada, é coisa minha, né? Mas olha o que é isso. Então, e o menino era bonito, viu? Olha isso, tá vendo? Ele se enxergava feio, né? Mas o menino era muito bonito. Então, no segundo amigo meu que ela gostou, ela se apaixonou simplesmente de vê-lo. Em fotos que eu postava com ele, ela sempre me mandava mensagens do tipo, nossa, como ele é lindo. Eu ficava absurdamente mal, pois não tinha só ele nas fotos, e eu comecei a me comparar muito com ele. Meu anjo, sim, não tinha só ele nas fotos, só que nesse caso ela não está fazendo por maldade. Ela não faz ideia que você goste dela. É o que eu disse. Pare e pensa. Por isso que eu falo que a gente tem que fazer exercício. Imagine, ó, ela não sabe que você gosta dela, certo? Qual é o tipo de conversa que a gente tem com amigos? Então vamos imaginar que o seu amigo tivesse tirado foto com uma menina e mandasse para você. O que você ia falar para o seu amigo? Nossa, quem é ela? Meu Deus, como ela é linda! Nossa, me apresenta, passa o WhatsApp dela, não sei o quê. Não é assim? E é isso que ela está fazendo em relação a você. Depois de passados alguns meses, decidi contar para ela que gostava dela. Ah, finalmente, fez bem. E fiz isso pessoalmente. Ela ficou bem surpresa. Olha lá, por quê? Porque ela não fazia ideia. Mas disse que não se afastaria de mim por isso. Mas se afastou. No dia em que eu contei foi o último dia em que nos falamos. Durante 3 meses, até chegar o Natal, nos víamos na escola, mas não nos falávamos. Aconteceu que no Natal ela me chamou e voltamos a nos falar. Tempos depois, eu toquei no assunto do sentimento e disse a ela que não sabia se ela pensava que eu tinha parado de gostar dela, porque eu não tinha, e questionei o motivo dela ter voltado a falar comigo. Ela me disse que não havia pensado nisso, mas sim, que me chamou porque sentia minha falta. Não podia corresponder meu sentimento, mas sentia a falta da amizade. Ou seja, foi super sincera, né? Foi sincera, eu vejo muita honestidade da parte dela aqui. Olha, sim, te chamei para conversar porque sinto falta da sua amizade, mas eu não posso corresponder ao seu sentimento. Bem, a ajuda que eu realmente preciso é na questão da autoestima. Eu me afastei dos meus amigos que eu considero ideais para ela na questão de aparência, pois me sinto muito mal próximo a eles, pensando que se eu fosse daquele jeito eu conseguiria conquistá-la.
já que ela demonstrou muitas vezes até mesmo se apaixonar por pessoas que seguiam aquele padrão de beleza. Não, pelo amor de Deus, Banjo, não entra nessa, bem, não entra nessa. Não adianta. Bem-vindo à vida, meu querido. Bem-vindo à vida. Isso vai acontecer direto e reto. A gente vai se apaixonar por alguém e a pessoa não vai se apaixonar por nós. É o que eu disse. Às vezes, a gente acha que são coisas, meu Deus, é porque eu sou muito fora, Cara, às vezes são questões muito simples. Tem situações que, por exemplo, tem caras que vão estar dentro desse padrão ideal dela, mas ela não vai sentir nada por eles, por algum desses caras. Ela pode, no começo, até sentir. Depois, tipo, que ela percebe o papo, quando a pessoa fala, ai, não tem nada a ver. Então, o cara pode até gostar dela e ela não vai corresponder. Quem disse que ela vai corresponder a todo mundo que está dentro do padrão dela? Porque deve ter um grande número de pessoas dentro do padrão. Não é? Quando a gente pega em termos de 8 bilhões de pessoas no planeta, então vai ter um monte de gente que se enquadra dentro de todos os padrões possíveis. Gay, não é? Gay alto, gay baixo, gay gordinho, gay esquelético. Aí vamos ter os héteros, alto, baixo, orelhudo, narigudo, com barriguinha, sem barriga, baixinho, com perna grossa, com perna fina. E quantos são os padrões que a gente pode montar vários padrões aqui? Então não tem só um padrão. Tem o padrão que às vezes a pessoa gosta. Então, meu querido, quantas pessoas vão estar dentro desse padrão que agrada a determinada pessoa? Muitas, milhares. Agora, significa que eu vou corresponder a todas essas pessoas? Não. Então, a vida é assim. Eu não posso, porque eu gostei de alguém e a pessoa não se aproximou de mim, eu achar que então eu tenho que mudar quem eu sou, vou ser um Michael Jackson da vida. Vou fazer procedimentos para querer me enquadrar, porque eu tenho problemas com isso, porque ele tinha, né? O Michael tinha problemas seríssimos em relação a isso, que foram muito provavelmente incutidos nele por conta do pai, que o criticava, né? Falava mal dele, falava do cabelo, do nariz, e ele ficou isso cristalizado dentro dele, não deve ter conseguido superar essa questão. Então a gente vai querer mudar quem nós somos e a gente nunca vai ser feliz. Sendo que, na verdade, cara, dentro de quem você é, existem milhares de pessoas que vão gostar desse tipo que você tem. Exatamente do jeito que você é. Não posso dizer que ela só se interessa pela aparência, mas vide que ela, até o momento, nunca me disse sentir interesse por caras com aparência distante do que descrevi ali em cima. Eu só queria mesmo conseguir seguir a minha vida sem me comparar com pessoas assim e pensar que se eu fosse diferente estaria com ela hoje. Pois é esse raciocínio que eu estou fazendo aqui. Olha isso, meu querido, você chegou a se afastar dos seus amigos, sendo que eles não têm culpa, né? Então, eu me afasto deles por quê? Porque eles representam aquilo que eu gostaria de ser. Então, eu me sinto mal perto deles. Oh, meu anjo. Nos falamos atualmente, mas tenho cogitado muito me afastar definitivamente dela pelo que ela fez recentemente. Eu estava na escola e ela me chamou para ficar próximo dela e das amigas dela. Mas acontece que quando cheguei lá, ela estava falando sobre um garoto que ela quer ficar. O problema é que ela sabe que gosto muito dela e fez eu ficar perto dela para ouvir aquele assunto. Não posso dizer que foi maldade da parte dela, mas no mínimo não pensou em mim. Resumindo, é isso. Eu só queria deixar de ficar mal e me afastar de todos os meus amigos por conta de uma pessoa. Ela não é obrigada a corresponder meu sentimento, eu nunca cobrei isso dela, mas eu penso que se eu fosse diferente tudo seria melhor. Pois é, você está enganado. Porque talvez você tivesse esse padrãozinho aí dos seus amigos, tal, e o que acontece? Como você pegou amizade com ela, talvez ela fosse olhar você só como amigo, mesmo você tendo esse padrãozinho.
Talvez ela desse uns pegas em você, mas não passasse disso também. Então, a gente fica cheio de hipóteses, cheio de coisas por causa de uma pessoa que não nos quis. Aí a gente, então, quer destruir o nosso corpo para querer se transformar naquilo que então eu talvez chamasse a atenção da pessoa. Terrível! Eu quero me desconstruir. Até mesmo penso às vezes que ninguém nunca vai me querer por conta da minha aparência. Eu gostaria de me afastar dela, mas não quero ser aquele cara escroto que pensa: ah, se não quis ficar comigo, então vou bloquear você em tudo. Seus vídeos já me ajudaram muito, André. Muito obrigado pelo seu trabalho. Ô, meu querido, não, aqui não é isso, ó. Ah, se não quis ficar comigo, então vou bloquear você em tudo. Não tem, gente, a gente tem que parar de achar que isso é escroto. Tem determinadas situações que não tem nada a ver com escroto, não tem nada a ver com infantilidade. Realmente é uma situação que está te fazendo mal. Ah, André, mas ela falou que a minha amizade para ela é importante, tanto que ela sentiu falta, por isso que ela veio atrás. Sim, mas para ela está sendo legal, para você está sendo péssimo. Então, assim como você entendeu o lado dela, ela também tem que entender o seu. Ela precisa entender que sim, você irá se afastar, porque isso não está te fazendo bem. Então, a gente tem que identificar coisas que não nos fazem bem e, a partir daí, tomar atitudes diante dessas coisas. A gente tem que agir. Então, um passo de cada vez. E aí, meu querido, você vai ter que trabalhar essas questões. Talvez, e o mais aconselhado seria você trabalhar essas questões com a ajuda de um profissional, através de uma terapia, porque são assuntos muito complexos, que às vezes sozinho não dá para lidar com tudo isso, porque são assuntos complexos, têm uma grande complexidade e um profissional consegue identificar coisas que muitas vezes, né, pessoas que não trabalham na área, que não são da área, passam despercebidas, informações que são importantíssimas para lidar com essas situações. Certo, meu querido? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, me siga no Instagram, só digitar lá André Massolini e você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.